Estou lendo um estudo de Salmos, que é o capítulo 68. A procissão triunfal de Deus. Esse é um dos salmos mais difíceis do Saltério, tanto em relação à tradução quanto à interpretação. As tentativas de achar um contexto de vida do salmo vão desde a sugestão de uma ocasião histórica particular, 2 Samuel 6, do 12 ao 19, 1 Reis 8:1, ou 2 Crônicas 30, até a ideia de que o Salmo 68, na verdade, é um catálogo de uns 30 poemas, cada um constando na lista pela citação de sua primeira linha ou estrofe. Aparentemente, a sugestão mais satisfatória é a que o trata como um cântico processional, composto para acompanhar a procissão de uma festa, talvez a festa do outono. Introdução 2. Provavelmente encabeçada pela arca como o símbolo da presença de Deus. Comentário do Salmo 24. E realizada em comemoração do reinado triunfal de Javé. No judaísmo posterior, o Salmo 68 era usado na sinagoga no Pentecoste e incluía uma comemoração da entrega da lei no Sinai. Na igreja cristã, ele é associado à ascensão de Jesus. Versículo 18, Efésios 4:8. E também é usado no domingo de Pentecoste. Introdução 4:2. Inevitavelmente, qualquer tentativa de identificar a progressão do pensamento neste salmo deve ser experimental e generalizada. O prelúdio, versículo 1-6, conclama os israelitas à adoração ao Deus que os protege de todos os seus inimigos e cuida deles em todos os seus problemas. Os adoradores começam 7:18, versículo 7-18, com a lembrança dos atos poderosos de Deus no passado. O êxodo do Egito, versículo 7-10, a conquista de Canaã, versículos 11-14, e a escolha de Sião como a habitação terrena de Deus, versículo 15-18. Em seguida, versículos 19-27, eles se alegram na certeza presente do poder, da presença e da disposição de Deus em ajudar, simbolizados pela procissão triunfante da arca para o santuário. Por último, versículo 28-35, eles olham para o futuro e esperam a vitória final de Deus e sua soberania universal. Título, introdução, versículo 1-3. Os verbos podem ser traduzidos por afirmações ou no tempo presente. Deus se levanta. Confira a Bíblia, NTLH e BJ. Ou no futuro, Deus vai se levantar. Confira Elberfelder em alemão. Versículo 1. Isso faz eco com o sinal que era dado sempre que a arca partia. Números 10:35. Confira 1 Samuel 4:3. Versículo 2. Fumaça, um símbolo do que é instável e inconsistente. Confira 37:20, 102:3, Isaías 51:6. Ímpios. Vê comentário de Salmos 1:3. Versículo 3. Justos. Vê comentário do Salmo 1. Versículo 4. Seu nome. Vê comentário de 20.1. Exaltem aquele que o verbo literalmente é levar não tem objeto, poderia ser caminho. Vê nota de rodapé da NVI, abrir caminho, BJ, confira Isaías 40.3, 57.14, 62.10, ou tua voz. Sobre as nuvens, versículo 33, essa formulação da NVI é preferível à que está na sua nota de rodapé. Pelos desertos, embora as duas sejam possíveis,
Na literatura ugarítica, Baal é chamado de cavaleiro das nuvens, o que dá a chuva. Vê comentário do Salmo 29. Senhor aqui é Iá, a forma abreviada de Javé. Comentário de Êxodos 3:15. Versículo 5, confira 72:2. Sua santa habitação ou céu. Deuteronômio 26:15 ou templo. Confira versículo 16. Versículo 6, solitários ou abandonados, NTLH, e sem amigos, Neb, para a prosperidade. Assim, BJ Yara com cânticos também seria uma tradução possível com base no ugarítico. Faz sair com alegria os prisioneiros, CNBB, para que vivam livres e felizes, NTLH. Rebeldes, os teimosos israelitas. Confira Deuteronômios 21:18, Salmo 78:8, Isaías 30:1, 65:2, Jeremias 5:23, Oséias 4:16. Versículo 7-8, confira Juízes 5:4. Versículo 7, pausa, Selá, introdução. Versículo 8, confira Êxodos 19:16, Salmos 18, do 7 ao 13, e versículo 9, possivelmente uma referência à provisão no deserto. Confira Êxodos 16:4, Salmo 78:24. A tua herança, ou Israel, ou a terra de Canaã. Versículo 10, pobres, vê comentário de 9:18. Versículo 11, a palavra possivelmente uma referência ao trovão. Versículo 33b, 29, do 3 ao 9. Que fez os inimigos baterem em retirada, confia Juízes 5:20. Ou ao oráculo proferido antes da batalha, Juízes 4:6. Muitos a proclamavam, o hebraico é feminino, e por isso a NTLH traz, e muitas mulheres levaram esta notícia. Êxodos 15:20 e 21, Juízes 11:34, 1 Samuel 18:6-7, 2 Samuel 18:19, versículo 12, reparte os despojos, Juízes 5:30, versículo 13, um versículo difícil. O significado pode ser que, embora algumas tribos se ausentassem da batalha, Juízes 5:16, os soldados israelitas voltaram carregados de despojos, como imagens de ouro e prata, de pombas, possivelmente um símbolo de Astarote, a deusa do amor. Esse versículo pode ser também uma descrição das mulheres, do versículo 12, vestidas com seus adornos recém-adquiridos. Versículo 14, todo-poderoso, hebraico Shaddai, vê comentário de Gênesis 17:1, Êxodo 6:3, Zalmon, literalmente Monte Sombrio, BJ, provavelmente a leste do Jordão. Versículo 15, vê o NBD, versículo 15, montes majestosos, literalmente montes de Deus. Um superlativo hebraico, Baza, um reino a leste do Jordão. Confira 22:12. Versículo 16, o Monte Sião não era o monte mais alto de Canaã. Sua importância estava na escolha que Javé fez dele e não no seu tamanho. Isaías 66:1. Versículo 17, carros. 2 Reis 6:17, Isaías 66:15, Ezequiel 1:4, Abacuque 3:8, Zacarias 14:5. O Senhor veio do Sinai, uma emenda legítima, Deuteronômio 33:2, Juízes 5:4, Abacuque 3:3. O texto massorético poderia ser traduzido por assim a R. Johnson: o Senhor está entre eles, o Deus do Sinai está no santuário. Versículo 18, homens, Juízes 5:12, 2 Samuel 8:11, 1 Reis 4:21, confira NTLH, até mesmo de homens rebeldes. Versículo 19, bendito seja, literalmente abençoado seja, vê comentário de 26:12, cada dia pode estar associado a bendito seja e não a suporta as nossas cargas ou nos carrega. Confira Êxodo 19:4, Deuteronômio 1:31, Salmos 28:9, Isaías 40:11, 46 do 1 ao 4, 63:9. Versículo 20, confira 1 Samuel 2:6,
Versículo 21, esmagará a cabeça, uma derrota total. 74:13, 110:6, Abacuque 3:13. Crânios cabeludos, possivelmente uma referência ao fato de deixar crescer o cabelo para aumentar a força em guerras santas. Confira Neb, Deuteronômio 32:42, Juízes 5:2. Que persistem, continuam. Confira BJ, criminoso que vagueia. NTLH, teimam em permanecer, versículo 22. Inserido para dar sentido, mas está claro se é uma referência aos inimigos, Amós 9:2 e 3, ou aos israelitas espalhados, Isaías 43:5. 49:12, Bazã, aqui parece representar os mais altos montes, confira 4:15. Confira versículo 15. Versículo 23, encharquem as versões, fazem aqui uma emenda legítima, confira 58:10. A língua dos cães pode ser um provérbio que está relacionado à retribuição. Confira 1 Reis 21:19, 22:38, 2 Reis 9:36. Versículo 24, meu rei, um título muito usado para divindades no mundo antigo, muito usado também para Javé em Salmos 5:2, 10:16, 24:7, 29:10. Mas não tão comum em outra literatura do Antigo Testamento. Versículo 25, com eles, o texto massorético traz em volta deles. Versículo 26, bendigam, literalmente abençoem. Vê comentário de 26:12, na grande congregação ou em grupos descendentes, ou da fonte, todos os israelitas. Versículo 27, as 4 tribos mencionadas, 2 do sul, 2 do norte, provavelmente representam as 12 tribos, mas confira Juízes 5:14, 18. Benjamim, possivelmente mencionada em primeiro lugar, porque se considerava que Jerusalém estava em seu território. Príncipes, líderes não é uma referência a membros da família real, acompanhados de suas tropas. Tradução incerta, um manuscrito hebraico traz com vestes coloridas, assim BJ. Versículo 28, manifeste Deus o seu poder, o texto massorético traz, o seu Deus ordenou força, a NVI segue muitos manuscritos hebraicos, a Septuaginta, o Targum, a Siríaca e a Vulgata. Versículo 29, por causa do seu templo, do teu templo ou do teu templo, ligando a expressão com o versículo 28, vindo do teu templo, BJ. Templo, vê comentário de 5:7. Versículo 30, a fera ou a fera selvagem, provavelmente uma referência ao hipopótamo ou crocodilo como símbolos do Egito. NTLH, Ezequiel 32:2, touros, bezerros, os reis e os seus povos humilhados. Espalha, o hebraico é difícil, a RSV pode estar mais correta ao traduzir por esmaga debaixo dos teus pés os que cobiçam o tributo. Versículo 31, Etiópia, hebraico Cus, Núbia, Neb. Versículo 33, com voz poderosa, confira 29:3. Versículo 34, majestade ou dignidade, confira Deuteronômio 33:26. Versículos 35, temível, 65:5, no teu santuário. Versículo 5, o texto massorético sugere enquanto ele vem do santuário, desde o teu santuário, BJ, confira 20:2. Bendito seja, literalmente abençoado seja, comentário de 26:12. 89:52, 1 Crônicas 16:36. Salmo 69, o grito de um sofredor solitário. Esse lamento individual é a oração de um homem que está no fim das forças, sofrendo de todas as formas imagináveis, física, mental, social e espiritualmente. No entanto, as descrições que nos fornece não são explícitas o bastante para que formemos um retrato detalhado dos seus problemas.
Parece claro que ele está sofrendo de alguma enfermidade grave, que ele considera um castigo divino, versículo 26, e por isso confessa seus pecados, versículo 5, embora provavelmente sejam pecados de ignorância e negligência. O seu sofrimento é exacerbado pelas acusações infundadas dos seus inimigos, versículo 4, 14 e 18, 26, que o personagem talvez o aprisionam, confira versículo 22, em virtude de sua devoção a Deus e pela atitude antipática de sua família. Além de tudo isso, ele está preocupado com o fato de que, se Deus não responder às suas orações, outros vão correr o risco de perder a fé. A oração do salmista é pelo fim breve dos seus sofrimentos e por vingança contra os seus inimigos. Versículo 22 a 28, confira Salmos 22. Acerca da prontidão para a vingança, vem a introdução 4. No versículo 30, o salmo muda para um voto de gratidão. Versículo 30 a 33, e uma exortação ao louvor. Versículo 34 a 36, dirigida a seus irmãos adoradores no templo. Confira versículo 32. O salmista provavelmente tinha recebido, por meio de um oráculo, a certeza de que o livramento estava a caminho. Ver comentário do Salmo 22. Tentativas de identificar o autor e a situação histórica não são bem sucedidas, em virtude da falta de evidências concretas. Acerca da atribuição tradicional do Salmo a Davi, vê a introdução 3. 2. Uma alternativa popular é Jeremias. Confira Jeremias 11, 18 e 12, 1, 15, 10, 17, 12, 18, 18, 20.7. Se os versículos 34 a 36 não forem um acréscimo posterior, 51, 18 e 19, o salmista poderia ter sido um judeu ansioso pela reconstrução do templo depois do exílio, ou um crítico em relação à adoração ritualística do seu tempo. Embora seja possível imaginar que o salmo tenha sido usado para expressar os sentimentos da nação durante um período de problemas, o exílio, a ideia, confira Iaton, de que foi usado para acompanhar a humilhação simbólica do rei durante a festa de outono. Vê a introdução 2, é altamente especulativa. Depois do Salmo 22, esse é o salmo mais citado no Novo Testamento. As referências cruzadas em Bíblias de estudo, especialmente como prefiguração dos sofrimentos de Jesus, embora isso não signifique que o salmo todo deva ser aplicado a ele, como se fosse uma predição profética. Vê comentário do Salmo 22, introdução 4.2. A confissão do versículo 5 não pode ser posta nos lábios de Jesus, e no lugar das maldições dos versículos 22 ele orou: Pai, perdoa-os. Lucas 23:34. Não é de admirar que o livro de orações designe o salmo para a Sexta-feira Santa. Título 5, introdução 3, versículo 1, 2. As águas e as profundezas lamacentas provavelmente são uma representação das forças do caos e da morte, do Sheol e sua esfera de influência. Versículo 14 e 15, vê comentário de 40.2, confira 18.4, 2 Samuel 22.5 e Salmos 130.1 e 144.7. Versículo 1, pescoço, provavelmente o significado original da palavra hebraica nepes, não é nefesh, né? Nepes, com frequência traduzida por alma. Ver comentário de 3.2. Versículo 4, o que não roubei. A BJ desnecessariamente transforma uma afirmação, NVI e NTLH, em interrogação. A frase pode ter sido um provérbio para representar inocência ferida. Levítico 6:5, Salmos 35:11, Jeremias 15:10. Versículo 15, fui insensato, expressão sinônima, e pequei. Salmos 38:5, Provérbios 24:9. Não
ti é encoberta, 19:12, 139:23, versículo 6, Senhor Javé dos exércitos, vê comentário de 24:10, os que te buscam, vê comentário de 24:6, versículo 9, insultos da mesma palavra traduzida por zombaria, vê 10:19, versículo 10, a tradução exata é incerta, mas a NVI dá o sentido provável. Versículo 11, vestes de lamento, vê comentário de 30:11. Sou objeto de chacota, Jó 30:9. Salmos 44:14. Versículo 12, na praça, a maioria das versões traz a porta, BJ Ara, que era o centro do comércio, da justiça e de vida comunitária. Talvez nesse contexto a opção na NVI seja mesmo a melhor. A NTLH também está nessa linha ao traduzir nas praças, Gênesis 23:10, Deuteronômio 21:19, Josué 20:4, Ruth 4:11, 1 Samuel 4, do 12 ao 18. Versículo 13, no tempo oportuno, quando Deus achar que é melhor, Salmos 31:15, Isaías 49:8. Quando Deus achar que é melhor, amor. Vê comentário de 5:7, com a tua salvação infalível. Na verdade, da tua salvação. Vê comentário de 25:5. A frase pode ser lida em conjunto com o versículo 13, NVI BJ, ou versículo 14, RSV. Versículo 14, atoleiro, águas. Vê comentário dos versículos 1, 2. Versículo 15, cova. Vê comentário de 28:1. Versículo 16, misericórdia, literalmente compaixões. Versículo 17, não escondas. Não retires o teu favor. Vê comentário de 4:6 e 13:1. Versículo 18, resgata-me, hebraico Gaal, está relacionado a proteger ou libertar. O que um parente próximo faz, vê comentário 19:5, 103:4, 119, 154. Livra-me ou redime-me. No hebraico Padá, vê comentário de 29:7. Versículo 20, zombaria, confira os versículos 10 e 19. Supliquei por socorro ou esperei ansiosamente que alguém mostrasse compaixão. Versículo 21, um exemplo de tratamento desdenhoso, fel, Septuaginta, provavelmente de uma planta. Oséias 10:4, vinagre, vinho azedo, impróprio para ser bebido. Versículo 22, provavelmente é uma referência às refeições sacrificiais no templo, por meio das quais os ímpios hipócritas se enganavam a si mesmos, achando que estavam em comunhão com Deus. Confira o uso que Paulo faz desse versículo em Romanos 11:9. Torne-se retribuição. O texto maçorético traz para a paz. A NVI segue a Septuaginta para a retribuição. A BJ segue o Targum, que é a mesa à minha frente seja uma armadilha. Versículo 23. O corpo, algumas versões trazem dorso, lombos, que são o centro do vigor de um homem. Deuteronômio 33:11, Jó 40:16. Versículo 25, Jó 18:17, Provérbios 14:11. Versículo 26, a NVI segue o hebraico, mas a BJ provavelmente está correta em seguir as versões, assim também a RSV. No versículo 27, acrescenta-lhes, confira Neb, dê a eles o castigo que o pecado deles merece. Não os deixes alcançar, literalmente, não os deixe entrar na tua justiça. Salvação, e comentário de 33:5, confira BJ. Versículo 28, livro da vida. As referências do Antigo Testamento nos fazem imaginar ao menos dois tipos de livro. Um que registra os nomes e atos de todas as pessoas,
Salmo 51, 109, 13, Neemias 3, 14, outro contendo os nomes dos justos, Isaías 4, 3, 56, 5, Daniel 12, 1, Malaquias 3, 16, Apocalipse 3, 5 e 13, 8, sejam eles tirados, sugere retribuição e morte, Êxodos 32, 32 a 33. Versículo 29, a minha aflição e a minha dor, vê comentário 19 e 18. Versículo 30 e 31, nome, vê comentário de 20.1. Ação de graças, comentário de 50.14. Vê comentário de 50.8. Há um jogo de palavras no hebraico aqui. Deus prefere um cântico no hebraico shir. Versículo 30. Há um boi no hebraico sor. Versículo 31. Com seus chifres e cascos, touro crescido em telhagá e ritualmente puro. Levíticos 11, 38. Versículo 32. Necessitados. Ver comentário de 9:12, buscam a Deus. Ver comentário de 24:6, vida ao seu coração. Coragem, confira Neb 33. Pobre, comentário de 9:18, o seu povo aprisionado, literalmente seus prisioneiros. 68:6, possivelmente uma referência ao exílio. Isaías 42:7. Versículo 35, Sião. Vê comentário de 2:6. Reconstruirá, encaixa-se melhor no auxílio e no período posterior. Isaías 44:26, 61:4. Esse aqui é o 36:10, mas pode ser uma referência à invasão assíria na época de Ezequias. 2 Reis 18:13, Isaías 1:7. Versículo 36, descendência, literalmente semente. Amam o seu nome. Meu comentário de 26, 8, 20.1. Aqui terminou então o Salmo 69, né? Isso aí.